Está a começar mais um programa Filtro Zero. Boa tarde. Muito boa tarde, senhora Beatriz. Boa tarde, Apóstolo Hugo. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde ao colega de painel e boa tarde extensivo a todos os telespectadores. Apóstolo Hugo, vou começar por si. O que é ser um verdadeiro profeta? Bom, ser um verdadeiro profeta significa que a pessoa tem um chamamento, uma comissão e uma mensagem. Porque a palavra hebraica para profeta, esta palavra significa nabi. E esta palavra quer dizer porta-voz. O profeta é o portador de uma mensagem da parte de Deus. O profeta é a boca de Deus. Por exemplo, em Mateus capítulo 4, Jesus disse: não é só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Deus não vai falar com a humanidade, por exemplo, através de trovões ou outra coisa. Mas ele falará através do seu emissário. E este emissário é o profeta. Então, em suma, o profeta é aquele que tem um chamamento, uma comissão e uma mensagem. E um profeta não se torna um profeta, mas um profeta nasce um profeta. E os seus antecessores, os profetas antes dele, anunciam o seu ministério, não anunciam o seu nome, conforme muitos às vezes pensam, não, mas onde está o nome daquele profeta? Onde está o nome deste profeta? Não. Os seus antecessores anunciam o seu ministério. Em tal tempo, em tal lugar, Deus fará tal coisa. E na terra, um homem nascerá como profeta. Dentre todos os homens vivos, nascerá um homem que será o profeta. Enquanto bebê ou enquanto criança, ele nem sequer vai compreender. Mas sinais sobrenaturais e não só vão começar a apontar de quem ele é. Em um tempo determinado por Deus, então ele compreenderá quem ele é e ele terá, por sua vez, será comissionado, terá um chamamento e Deus dar-lhe-á uma mensagem a qual ele será o portador para os seus dias. Isto é o que é um profeta. Paixão. Sim. Considera verdadeiramente que existem verdadeiros profetas? De acordo com aquilo que são as escrituras sagradas, eu acredito que existem verdadeiros profetas. Ainda existem verdadeiros profetas, porque... Já interligada a minha pergunta. Existem angolanos, verdadeiros profetas? Temos verdadeiros profetas no nosso país? Verdadeiros profetas em Angola? Sim. Olha, não há nação alguma que Deus permitiria que não existissem profetas, porque se assim fosse, imagina do jeito que as coisas estão nos dias de hoje, a nível da sociedade. Se não existissem os verdadeiros profetas, aqueles que de facto anunciam a mensagem do Evangelho, anunciam aquilo que são os acontecimentos que hão de vir, e aqueles que escutam e ouvem conseguem de certa forma acautelar para que aquela profecia, boa ou má, não tornem por caminhos diferentes, eu acredito que seria pior do que estamos. Então, em Angola, ainda existem sim verdadeiros profetas. Deus tem sempre, ou tem tido sempre, a amorosidade de nos trazer à nossa sociedade verdadeiros profetas. Apóstolo Hugo, a feitiçaria e a profecia têm andado interligados? Bom, o que nós temos visto e vivenciado, sobretudo aqui na nossa nação angolana, é simplesmente feitiçaria. Compreenda que o curandeiro tradicional e o profeta evangélico é como uma coisa e a sua sombra. É como a mão esquerda e a mão direita. É como os dois lados da mesma moeda. Ok? Você vê que, por exemplo, aqui nesta nação angolana, e que é necessário também frisar para que posso contextualizar este ponto aqui que estamos aqui a abordar em relação à nossa nação angolana. Deus não envia um profeta para um país. Deus não é Deus de um país. Deus, ele é Deus do mundo, Deus do universo. Ele é o profeta, ele é o Deus de toda a terra. Quando Deus suscitar um profeta,
este profeta será levantado para ser a boca de Deus, o emissário de Deus para o mundo, não para o seu próprio país. Então, esses profetas de beco que nós vemos, profetas angolanos, profetas mais rápidos de Angola, profetas mais lentos de sei de onde, todos esses são simplesmente curandeiros modernos. As pessoas confundem curandeiros modernos com profetas. É o que eu disse. O profeta evangélico com o curandeiro tradicional é como uma coisa e a sua sombra. É como os dois lados de uma mesma moeda. Você muitas das vezes não consegue distinguir. Então, tudo quanto eles fazem, ou tudo quanto as pessoas muitas das vezes alegam, que entro já na tua questão em relação à feitiçaria e à profecia, não é nenhuma profecia. O que até muitas vezes acontece nem até é feitiçaria. O que muitas das vezes nós temos vivenciado são truques. São alguns truques que eles criam lá em seus lugares e aquilo fica como uma profecia. Eles pagam pessoas, ok? Para poder, por sua vez, dão todas as pistas, fazem tudo. E depois, de repente, eles vêm, olha, tu estás aqui, antes de estares aqui ao programa, você te deram boleia em alguém, tá vendo? Sim, Aquilo, é tudo combinado. sim, já. é tudo já está combinado. tudo arquitetado, Certo. é para depois vir falar ao programa. Sim, com certeza. Profeta Hugo, se considera um verdadeiro profeta ou então também é um profeta de becos? Ok, obrigado. Bom, eu não sou nem um falso profeta, nem um verdadeiro profeta, porque eu não sou um profeta. Eu sou um apóstolo. Existe Okay? a diferença entre profeta e apóstolo? Sim, existe. A definição de profeta é o que eu já pude definir. Já defini, Agora, certo. quanto ao apóstolo, o apóstolo significa enviado. Significa que o apóstolo é enviado por um profeta mensageiro. Na igreja, primeiro está o apóstolo. Mas, para esta igreja existir, tem que haver um profeta. Você vê? Então, o profeta é que Deus é o espírito desta igreja. Ok? Então, para a igreja existir, deve haver um profeta. Eu sou um apóstolo. Então, E é tem- apóstolo de beco ou é um apóstolo escolhido pelo profeta? Não, eu sou o verdadeiro apóstolo para esta nação angolana. Ok? Ele foi escolhido, então, veio de família esse apostolado, ou por si só acordou de manhã, foi à igreja e teve um profeta na sua igreja e foi nomeado. Não, de hoje em diante o apóstolo, será o apóstolo Hugo. Bom, a pessoa nasce com o dom. O dom não, normalmente ela não cria-se ou busca-se ou aprende-se em uma escola. A pessoa nasce. Então, o profeta mensageiro para os nossos dias viu o dom em mim e ele estabeleceu-me, enviou-me como seu apóstolo. Ok? Por exemplo, Pedro, Marcos, Bartolomeu e assim por diante, eles foram apóstolos de Jesus de Nazaré, o profeta dos seus dias, segundo Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18. É Jesus de Nazaré quem estabeleceu os apóstolos em seus dias e os seus discípulos. Paulo estabeleceu Timóteo, Tito e Silvano e assim por diante. Moisés estabeleceu Arão. Quer dizer, os apóstolos são os ministros da palavra. Então, no carnal há o presidente. E o presidente, por sua vez, vai nomear os ministros do seu mandato. Assim é para com Deus. Deus dos céus envia um anjo e este anjo influencia a vida de um homem e este homem é o profeta mensageiro. E este homem, por sua vez, Deus lhe fará a graça de conseguir distinguir os verdadeiros apóstolos em cada nação do mundo, que ele vai poder os estabelecer, os consagrar por imposição das mãos como apóstolos. É assim que eu me tornei. Eu fui estabelecido, fui consagrado apóstolo. Senhor Paixão, temos aqui crentes fanáticos. Existem aqueles crentes fanáticos que veem os profetas como ídolos. Qual é a sua opinião sobre esse tipo de crente que vê os profetas, seja eles verdadeiros ou não? Antes de tudo, antes de partir para a questão que a Beatriz acabou por colocar, certo, eu ia querer rebater um pequeno bocadinho aspecto mais que o meu colega de painel aqui deixou por favor. Ao ar. Sim. A primeira essência do Espírito Divino
da pessoa que, na sua verdadeira essência, foi escolhido do ventre da sua mãe para apostolar ou ministrar ou auxiliar um determinado ministério espiritual consagrado por Deus, é a humildade e o cuidado ao próximo, não é? Porque se eu bem entendo, tem uma passagem bíblica que diz que devemos suportar-nos uns aos outros e suportarmos os fracos na fé. Quando eu digo que fui escolhido por um profeta que foi ungido por Deus para ser o profeta desta nação, e eu me arrogo, não é? Perante pessoas que levam a mensagem da palavra de Deus para os becos, porque, só para frisar aqui, é no beco aonde se encontram os escolhidos. É nos becos aonde se encontram os doentes, os caídos, as prostitutas. É nos becos, que o meu colega Penhão falou, onde se encontram as pessoas que de facto e verdade carecem do profeta da nação mundial e dos apóstolos que são escolhidos por esses mesmos profetas. Quando nós menosprezamos os trabalhos dos nossos colegas que são feitos nos becos, é um sinal contrário da unção do Espírito Santo, da profecia da escolha que Deus fez, porque Deus nunca errou nas suas escolhas. Deus nunca errou nas suas escolhas. Então, eu pego essa deixa do meu colega de painel quando diz profetas ou pastores de becos. É desses corações humildes que Deus procura, porque é dali onde Jesus veio. Da humildade, da escassez, do meio em que nada sequer existia para ser digno do nascimento do filho de um rei. Mas é ele que trouxe, então, o anúncio, não é? Do reino do céu, de onde de facto vêm as grandes revelações desses profetas que assim nós aqui acabamos de dizer. No quesito de Deus escolher profetas, não para um país, mas para o mundo, a sabedoria de Deus é divina. A sabedoria de Deus não falha. Será que temos visto essa sabedoria de Deus mesmo nos profetas que existem aqui? Temos visto, e eu vou dizer aqui agora. A sabedoria de Deus é divina. E a sabedoria de Deus não é arrogante. A sabedoria de Deus não faz com que o homem se escolha. Pelo fruto conheceremos a árvore. É pelo fruto. Não é o que eu vou falar. Não é o que eu vou achar. Não é o que eu vou implementar. É o fruto. Quando se é um profeta de verdade que nasceu para então ser o profeta a nível do universo global, o universo terra, é o fruto. Então, eu vou dizer, há uma passagem na Bíblia que diz que o filho da treva é mais ágil em relação ao filho da luz. Mas a Bíblia também diz só para terminar, mas a Bíblia também diz que a palavra de Deus ela não volta vazia. O filho da treva pode ser mais ágil, mas atenção, a palavra de Deus ela não volta vazia, porque toda a palavra que foi proferida da boca de um profeta escolhido por Deus, ela nunca voltou vazia. Correto. Nunca voltou vazia. Apóstolo Hugo, eu volto novamente assim. Temos visto nas nossas igrejas, quando digo nossa, porque eu também pertenço a alguma denominação religiosa, não é? Os crentes seguem muito aquele profeta que está mais famoso nas redes sociais. Tem sido também assim na igreja do apóstolo Hugo? Bom, será que tem sido um apóstolo exemplar para as tuas ovelhas? Bom, antes de focar-se ao termo exemplar, é necessário reter-se do que é um apóstolo. Porque alguém pode ser exemplar se ele é falso, é falso. Isso não vai alterar nada. Ou, por exemplo, em Hebreus capítulo 5, versículo 4, Paulo disse que ninguém se arroga esta honra se ele não for estabelecido como Arão. Quer dizer, ninguém pode vir a dizer-se que ele é apóstolo, ele é pastor, ele é evangelista, ele é doutor, se ele não for estabelecido como Arão.
Isto o Paulo é quem disse. E vemos em Levíticos capítulo 8 e Levíticos capítulo 9 que foi Moisés, o profeta mensageiro, quem estabeleceu o sacerdócio na sua geração. Foi Moisés quem estabeleceu o Arão no sacerdócio. E o sacerdote da antiga aliança, na nova aliança, são chamados de ministros de Efésios 4:11. Então, para alguém ser realmente um verdadeiro apóstolo, ele deve ser estabelecido por um profeta. Fora disso, não importa o que ele fará, bem como mal, tudo será ao serviço do diabo. Agora, quanto à tua questão, bom, vejamos de que as pessoas estão cegas, porque João viu na ilha de Patmos, né? Deus mostrou isso há 2000 anos atrás a João, na ilha de Patmos, que as dificuldades da vida levariam toda a terra a estas denominações religiosas para poderem obter a marca da besta. Então as pessoas estão a padecer, as pessoas estão a sofrer, as pessoas não sabem ou não esquecem-se que muitas das vezes estão a pagar do resultado do que eles mesmos implantaram na terra. E infelizmente ninguém quer reconhecer a justiça de Deus na sua vida. Então querem tomar vias diferentes. E vias diferentes, quando aparece qualquer um que diz ser isso ou aquilo, as pessoas estão lá seguindo cegamente, sem primeiramente procurarem compreender que antes deles já havia várias outras gerações. Já haviam filhos de Deus e filhos do diabo na terra. Mas como eles outrora haviam tomado ou haviam seguido a via de Deus para obter a salvação em Cristo? Será que tiveram que se afiliar a uma denominação religiosa? Ou tiveram que seguir um profeta? E este mesmo profeta, será que era portador de uma mensagem de Deus? Ou era fundador de uma denominação religiosa? Quer dizer, esta infelicidade ou esta tristeza, assim, eu realçaria, que a humanidade não se questiona, por isso que seguem as pessoas cegamente, ok? Irão se aperceber que lá tem um profeta, mas não procuram saber, bom, ele é um profeta. Isaías foi um profeta, teve um chamamento, uma comissão e uma mensagem. Qual é a mensagem deste profeta? Mas também temos notado, apóstolo Hugo, temos notado que as igrejas ultimamente têm metido coisa na cabeça dos crentes, porque o crente quando vai para a igreja, ele vai à procura da salvação, mas o profeta lá está a pregar sobre finanças, sobre outra coisa. Será que a igreja tem ajudado as suas ovelhas a seguirem o caminho correto? Elas não têm como ajudar, porque elas não estão na via de Deus para assim o fazer. Mas então, qual é a missão do apóstolo? Qual é a missão do apóstolo? Se não tem ajudado. A minha missão é trazer o verdadeiro evangelho de Cristo que ele tem revelado ao seu mensageiro. Vê algo. Uma denominação religiosa é o que eu realcei. Antes de nós existirmos, tu, Beatriz, aqui, o colega de painel, já haviam gerações antes de nós. E haviam filhos de Deus. E nós temos a história, temos livros. Ok? Então, mas será que através da história, alguém para poder seguir o caminho de Deus, ele teve que ir em uma denominação religiosa? Mas quem na Bíblia teve que abandonar, rejeitar um profeta enviado de Deus para poder ser membro de uma denominação religiosa? Aí é que está o erro. As pessoas pensam que conseguem encontrar Deus em espírito e em verdade fazendo parte em uma denominação religiosa. Quando você se converte na católica, você nunca conseguirá ter uma vida de um filho de Deus. Você só será um bom católico. Quando você se converte no adventismo, você só será um bom adventista. Quando você se converte na Testemunha de Jeová, você só será um bom Testemunha de Jeová. Todo o esforço que tu farás simplesmente te levará em volta daquela crença. Mas agora, Jesus disse que vem a hora em que vocês vão poder adorar a Deus, não mais nas montanhas, não mais em templos assim, pronto, e até em Atos 21 é dito que Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Mas as pessoas hoje ainda estão aí procurar Deus em um templo. Uns vão aí naquela montanha do Benfica e procurar Deus. O que eles vão lá fazer? Se Jesus já havia dito e realçado de que virá um tempo em que vocês já não vão mais poder adorá-lo aí. Então, quer dizer,
O erro está na base. E a base deste erro é as pessoas procurarem e querer adorar Deus ou servir Deus, afiliando-se a uma denominação religiosa. Isso não é possível. Mateus capítulo 23, versículo 34, Jesus disse: eis que eu vos envio profetas. E em João capítulo 6, versículo 28 a 29, os fariseus, os religiosos dos dias de Jesus de Nazaré. Bom, após Jesus de Nazaré censurar-lhes, condenar-lhes, assim por diante, eles tomaram a humildade e aproximaram a ele e perguntaram-lhe: Senhor, o que faremos para exercermos a obra de Deus? Jesus respondeu-lhes e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que Deus enviou. Para mim fazer a obra de Deus não é eu ir me converter em uma igreja evangélica, mas eu devo crer, reconhecer, identificar aquele que Cristo enviou para os meus dias. Eu queria perguntar ao meu colega de painel, neste contexto, sendo ele um apóstolo, não pertence a uma denominação religiosa? Uma questão? Sim. Bom, eu penso que quem fala aqui as questões são a moderadora. Eu ia fazendo a pergunta, a pergunta ao apóstolo, tão logo terminasse de debruçar o seu pensamento, não é? Sim, não, se pertence a uma denominação religiosa, porque pela resposta que foi dando, pode perceber que não pertence a nenhuma denominação religiosa. Como é considerado um apóstolo se não pertence a nenhuma denominação religiosa? Obrigado. Bom, a resposta clara é simples. Eu não pertenço a uma denominação religiosa, não posso pertencer. É o maior pecado que eu poderia ter cometido na terra, em pertencer a uma denominação religiosa. Agora vê algo. E quem lhe consagrou apóstolo? Okay. Quem lhe consagrou apóstolo? É o profeta Cacufi Filipe, conforme eu realcei. Mas agora vê algo. Só paixão, só um minuto, por favor. Permita-me só, por favor. Não congrega pessoas, não reúne pessoas num determinado meio para, assim, supostamente passar a palavra do Evangelho. Bom, eu penso que nós dois somos convidados. Quem coloca a questão é ela. Não te preocupes com isso. Um colega pode perguntar uma coisa. Não, eu vou. Então, eu desconheço isso. Apóstolo, só um minuto. Permita-me, por favor. Mas eu tenho que terminar a outra minha questão ainda. Responda, por favor, responda. Exato, conforme eu disse. Eu já realcei Beatriz. Certo. Antes de você, de mim, ela. Já existia. E os demais. Antes de nós existirmos. Nós não somos os primeiros a querer seguir a via de Deus. Nós só somos mais um. Nós vamos morrer. Virão mais uma outra geração e assim sucessivamente. Mas é importante com que nós possamos nos questionar. Como os nossos antecessores seguiram Deus? Se eu ler a Bíblia, abrir o livro de Isaías, de Jeremias, de Jesus de Nazaré, de Paulo, e assim por diante. Como os filhos de Deus seguiam Deus? Afiliaram-se a uma denominação religiosa ou seguiram um profeta? E quem dos profetas cuja Bíblia narra fundou uma denominação religiosa? Qual era a denominação religiosa de Jesus, que é o espelho, que é o modelo para qualquer um que alega ser cristão hoje? Então, Jesus tinha discípulos, tinha apóstolos, mas ele não tinha nenhuma denominação religiosa. Mas ele tinha discípulos e ele os reunia. Aí entra a questão que eu ia perguntando, apóstolo. Sim. Se não pertence a uma denominação religiosa, como tem aconselhado as tuas ovelhas a seguir o caminho de Cristo, visto que não tem nenhuma denominação? Nós hoje, como população, nós estamos sempre aí predestinados a seguir os nossos profetas. Não tem nenhuma denominação. Foi consagrado por alguém que também não tem nenhuma denominação. Isso será que não é um apóstolo de becos? Isso está me levar a entender que é mais um apóstolo de becos também. Bom, então, eu vou poder agora ler nas Sagradas Escrituras para talvez eu poder sustentar daquilo que eu pretendo abordar. Eu ia querer dizer algo aqui que é de extrema importância. Nós não devemos nos basear na letra. Até a Bíblia tem um conselho que diz: não vos baseiem nas letras, mas sim no espírito. O que é que acontece? A etimologia religiosidade tem tem um princípio. Ela nasce do latim e um pouquinho daquilo que é o grego. Religiosidade. Relo. O que isso quer dizer? Não é pela palavra que o meu colega de painel deve situar-se.
Não. O colega Penel disse aqui algo muito certo. O que é que os homens naquela altura faziam para seguir a Deus? Será que tinham que se congregar a uma religião? Desde os tempos primórdios, sempre existiu uma religião. Falando dos 12 irmãos gêmeos, não é? Que vieram do mesmo ventre. Eles fundaram as duas religiões no mundo. E depois dessa, os gregos tinham a sua religião. Os adomitas tinham a sua religião. Os cefaítas tinham a sua religião, porque todos eles criam num Deus. Uns criam no Deus do Sol, outros criam no Deus da Lua, no Deus da Terra, no Deus da Água. Todo mundo sempre teve uma religião em que seguir. Todo mundo, desde os tempos primórdios, sempre existiu uma religião. Sempre existiram diversos deuses na Terra. Isso não é de agora. Baal foi tido e achado como um Deus na Bíblia. E alguns montavam a estrutura de Baal para poder adorar. Mesmo não sendo o Deus certo. Mesmo não sendo o Deus de Israel. Há uma passagem bíblica que diz que, na altura, e eu vou fazer menção em função do que o colega de painel disse em princípio, que a salvação, se eu não estou em erro, isso no livro de Hebreus não, mas é num dos livros do Antigo Testamento que diz que a salvação era para os israelitas, no caso para os judeus, que pela vinda de Cristo na Terra, a salvação tornou-se para a humanidade. Tudo teve um começo. A Bíblia nos diz que Judaísmo, os judeus, Israel, é a nação eleita por Deus naquela altura. Era a nação que quem se levantava para combater, Deus se opunha desde que eles vivessem em santidade, Deus dava vitória nas suas guerras. Eram os escolhidos. O que eu quero dizer para o meu colega de painel, não é a parede feita por mãos de homens onde Deus habita. A verdadeira santidade, o verdadeiro templo, é o nosso coração. É a nossa alma. Isso é o que deve ser passado para os fiéis. Por que muita gente nos tempos de hoje, pela vida difícil que está, quando ouvem falar que o profeta fulano no sítio X está a operar milagres, as pessoas correm? E é bíblico que nos últimos dias o povo seguiria os sinais, sejam bons, sejam maus. Hoje em dia, o mundo tem igrejas que os estados, digo, os países a nível do mundo, aceitam igrejas que congregam o satanismo, aceitam igrejas que congregam o luciferianismo e tem lá os seus deuses. Não é o Deus certo, não é o Deus certo, mas é uma religião. Como é possível que o Estado angolano, leigo que é, aceita uma denominação que não se classifica em princípio, porque tudo tem um princípio. E o primeiro princípio é o registro de qualquer instituição que possa nascer. Dizer ao colega que se tu és uma igreja, o teu estatuto está na classificação de organização religiosa que congrega aquilo que são os preceitos espirituais. Não importa qual Deus seja. Só para clarear a ideia do meu colega, para nós avançarmos para a questão espiritual. É impossível. E estamos aqui, vou perguntar ao Ministério da Cultura e aos outros ministérios afins que dão acesso. É impossível. Como é possível, no caso, que haja uma instituição que não se classifica no nosso Estado? Que não tem, vamos assim dizer, um nicho de atuação e só fala de um Deus. Como é possível? Isso levando para o contexto social, sociológico. Afinal de contas, o que este grupo de pessoas falam? O que congregam? Porque não tem um registro. Se tem um registro, se tem um NIF, se eu sou empresa ligada à pesca, ligada à agricultura, eu tenho que ter a minha identidade. Então, se não se identificam com uma religião... Essa pergunta eu vou dirigir Exato. ao então, apóstolo. Sim, antes de responder a questão, eu vou poder responder a outra questão que eu tenho que Já responder. Antes, Exato. Então, como eu congrego as pessoas, certo, aqueles que creem em Cristo através da mensagem que Cristo tem revelado ao profeta que eu tenho ecoado, tenho feito conhecer. Bom, conforme eu disse e repito, antes de nós já haviam
povos, gerações, assim por diante. Nós não somos especiais nem deles, e assim por diante. Deus que eu sirvo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Então, a sua maneira de agir e trabalhar é a mesma. Vejamos, em Romanos capítulo 16, versículo 5, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19, Filemão capítulo 1, versículo 1 a 2 e Colossenses capítulo 4, versículo 15, mostra-nos claramente que sempre os verdadeiros filhos de Deus reuniam-se nunca em uma denominação religiosa. É um erro. Nunca em uma denominação religiosa, mas sempre na casa dos discípulos, em lugares públicos e assim por diante. Nunca em uma denominação religiosa. Isso que tu vês, Igreja da Assembleia de Deus, Igreja não sei mais quanto, aquilo não é realmente igreja. Aquilo é empresa. Aquilo é igual a Pepe, é igual a Shoprite, é igual a Candando. Por isso que eles fazem dos seus clientes, por isso que eles fazem dos seus fiéis como clientes, não são fiéis. Um evangélico não é um fiel, é um cliente. É um cliente da sua denominação religiosa. E o seu líder religioso são empresários. Eles estão aí, estão a engordar-se, estão a viver na bucha dos seus fiéis. Você vê? Bom, é assim, eu penso que, eu já realcei e repito, nós dois somos convidados. Há uma moderadora. Não, mas só que... Não, eu não estou a evangelizar você, não. Estou a evangelizar os telespectadores. Estamos a falar para uma audiência. Todos nós somos evangelizados. Mas, Beatriz, eu quero só abrir um parênteses, Beatriz. Eu quero só abrir um parênteses, exato. É assim. Imagine de que tudo quanto ele fale, você acha que eu estou de acordo em uma só coisa? A Beatriz. Você acha que eu estou de acordo com o que ele está dizendo? Eu não estou aqui para achar o que... Não, só uma retórica como uma questão. Não, mas do que tu achas? Mas do que tu achas? Apóstolo, por favor. O Paixão tem a sua opinião. O apóstolo também tem a sua. Então, nós estamos aqui para tentar encontrar um denominador comum. Sim, mas neste denominador comum, mas a questão é, a minha questão é... Por favor, permita-me. Responda por simplesmente o que nós vamos perguntar. Dê-nos a resposta, porque o apóstolo e o Paixão não precisam estar aqui em discordância. Cada um vai falar, vai dar a sua opinião. Sim, mas só que normalmente... É normal que ele discorde. É normal que ele discorde da... Mas ele não pode discordar. No meu tempo de falar, não é ético, nem respeitoso. Paixão, por favor, vamos... Não, mas eu não compreendo, você vê que... Paixão, por favor. O apóstolo vai justificar, porque também na igreja do apóstolo provavelmente vem um fundo, os seus fiéis não dão oferta, não dão premissa. Sim, mas é assim, antes de eu responder isso, eu preciso... Prossiga assim, conclua, por favor, o teu pensamento. Com que seja claro. Certo. A questão é, enquanto ele está a falar, eu em nenhum momento, em nenhum segundo o interrompo. Quem que ela consegue? Porque a pessoa perde o raciocínio lógico. Então, eu já sou gago. Está a compreender? Certo. Se eu estiver a falar e ele estiver a falar ao mesmo tempo, isso desconcentra-me em continuar no normal. Ok? Então, não é ético. Paixão, vamos respeitar o timing de cada um, não é? Vamos respeitar o timing de cada um. Então, eu penso que enquanto eu estiver a falar, ele fica ao seu lado. Se ele tiver questão, coloca a moderadora vai colocar em mim, eu vou responder. Não, eu vou colocar as assim questões. Vai ser mais mas ele também pode ter alguma pergunta que é para poder elucidá-lo do que ele vai responder a seguir. Não, mas eu vou ter que interagir com o colega. Se eu não interagir com o colega, vou interagir com quem está aqui para falar. Tá bom, então, conforme eu dizia, estas denominações religiosas são empresas. Por isso que eles têm mesmo NIF. Por isso que eles estão mesmo legalizadas. Não é o Estado quem vai legalizar quem é verdadeiro, quem é falso. Isto não é o direito do Estado. Quem reconhece se alguém está no caminho certo ou errado é Deus. O Estado é pagão. O Estado são bebedores de uísque. Como um bebedor de uísque vai vir intervir nas coisas santas? Não é normal. E quem garante que o apóstolo e os seus fiéis estão no caminho certo? Sim, quem deve garantir é Deus, não é o Estado, não é a cultura. Nenhum homem deve garantir isso. Quem deve garantir é Deus. E a história em si consegue fazer-nos nós compreendermos de quem está no caminho verdadeiro. Então, quem está no caminho verdadeiro, qual é a característica? Quando eu vou ler a Bíblia, quando eu vou ler a história, como os verdadeiros cristãos pautavam. Por exemplo, você vê algo.
Todas as religiões que nós temos na Terra, o hinduísmo, o shintoísmo, o jainismo, o sikhismo, o islamismo, o cristianismo e assim por diante. Todas as religiões que nós temos sobre a face da Terra é reino de Satanás. A religião é o reino de Satanás. O verdadeiro cristianismo, que eu creio e eu sirvo, não é uma religião. O verdadeiro cristianismo é um modo de vida. Quando você se converte a Cristo, você tem um modo de vida. Você não vai se afiliar em algum lugar que vão começar a fazer... Nesse contexto, o apóstolo está a alegar que todas as outras religiões que existem é tudo de Satanás. Todas as religiões que existem sobre toda a face da terra é de Satanás. Deus nunca... Fora a sua é a única que serve a Deus. Eu não tenho nenhuma religião. Eu não preciso de nenhuma religião. Eu crio a Cristo. Então, quer dizer que eu estou em Cristo. Todas aquelas ovelhas que seguem o caminho que o apóstolo segue estão em Cristo Jesus. Estão no caminho de Cristo Jesus. Porque o caminho de Cristo nunca foi o caminho de uma religião. Nunca foi um caminho aos sábados do ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Onde é que Paulo, Pedro fez do ré, mi, fá, sol, lá, si, do todos os sábados, cansar as mamás alheias, os jovens alheios? Você vê? Não há escritura para isso. Por quê? Deus envia profetas. Sobre toda a Sagrada Escrituras, foram profetas que vieram de geração em geração. Nunca uma religião. Não há respaldo na Bíblia para que alguém hoje seja membro do islamismo, do cristianismo, como uma religião, do hinduísmo, do budismo. O que é a religião? A religião, Beatriz, compreenda, é o resultado do colonizador para os seus colonizados. Quer dizer, se hoje Angola é um país maioritariamente cristão, é porque o colonizador, que é o português, são cristãos. E quando eles vieram implementar aqui o cristianismo, não pensa que era no sentido de salvação. A história mostra-nos isso, e nós estudamos e lemos. Era no sentido de quê? Colonização. A religião foi implementada no sentido de colonizar. São os africanos negros, são os homens, que fizeram do cristianismo ou da religião como uma fonte de salvação. Mas Cristo salva Ele mesmo por meio de um profeta que Ele suscita. É seguindo aquele mensageiro que você estará a seguir Cristo. Por isso que Ele disse, aquele que rejeita aquele que eu enviar, a mim me rejeita. E aquele que recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. Ele não envia a religião. Batista, vamos assim, concorda que aqui todas as outras denominações religiosas é prática de feitiçaria? Não. Porque nós também ouvimos outros pastores e apóstolos a pregarem que são enviados de Deus. Não concordo. Não concordo com o que o meu colega de painel está a falar e eu posso justificar o porquê. Não concordo. E me dói ouvir isso de alguém que se arroga ser apóstolo, não é? Consagrado e indicado por um profeta, o único, sendo escolhido por Deus. Ora, vemos. A primeira característica do homem de Deus é a identidade. Os cristãos são identificados como cristão porque é a sigla que provém do nome de Jesus Cristo. Por isso que eles são cristãos. Jesus Cristo. As pessoas que profetam o cristianismo. Vou assim dizer até do sobrenome de Jesus Cristo, porque nós temos com dois nomes, não é? Jesus Cristo. Todo cristão é aquele que segue as doutrinas que Jesus ensinou, que Jesus exortou. E Jesus nunca chegou e disse: todos são do diabo, eu sou o único que sou de Deus. O que é que Jesus fazia? A tua prática não é a prática mais assertiva, mas eu posso te mostrar o que é assertivo. Vem para este lado, vem para este caminho. Jesus exortava, em momento algum se arrogava. Quando meu colega diz que o único escolhido por Deus é ele, ou a congregação, ou o modo de vida, não é? Que na verdade ele leva e dizer que todo o outro mundo está errado. Então eu aconselho ao colega a criar um mundo em que pudessem viver só as pessoas que foram escolhidas por Deus. No mínimo tem que ser assim. Porque em instância alguma, é irrelevante eu olhar para a casa do meu vizinho,
e dizer, meu vizinho, a tua mulher não sabe cozinhar, só a minha que sabe cozinhar. Enquanto eu nunca sequer às vezes provei a comida da outra pessoa. E às vezes até pode saber cozinhar. Mas por uma questão de paladar, eu não gostei da comida alheia. É normal, não quer dizer que não esteja bem. Não quer dizer que não esteja bem. Dentro do mundo da religião, existem sim pessoas, pastores, profetas, que usam o indivíduo, não é? Usam práticas místicas para alcançar os seus objetivos. Isso é do homem. Isso é o normal que acontece entre os humanos em função da sua ganância, em função da sua ânsia. Mas a minha missão como o único escolhido e selecionado por Deus, a minha missão é fazer com que as coisas aconteçam. Porque o colega usou uma expressão aqui que diz que antes de nós já existiram muitos outros. Esses muitos outros que existiram também são do diabo. Nesses séculos todos de vivência que o mundo existe, da existência do mundo, nasce planta, morre planta, nasce pessoa, morre pessoa, a única pessoa mesmo em que Deus decidiu se manifestar como a pessoa verdadeira é o profeta Cacó Filipe e o apóstolo aqui do meu lado, o colega de painel. Isso é o tipo, sim. Desculpa, só colega. Sim. Desculpa, só Beatriz, desculpa. Sim. Isso é o tipo de conhecimento que nós levamos à comunidade, à sociedade, que desestrutura a sociedade. Nós devemos ensinar o que Jesus ensinou. De tudo que deves guardar, e guardai o teu coração, porque dela provém a fonte da vida. Não vou guardar no meu coração que o irmão do lado é o homem justo da terra. O homem justo da terra viveu sem mulher, Jesus Cristo Nazareno. Não vivemos nos dias de hoje, não é? No mínimo, o modelo de vida do profeta Cacu, do irmão aqui do lado, tem que ser semelhante ao de Jesus. Não podem satisfazer aquilo que é o desejo da carne. Porque se satisfaz o desejo da carne, então, já tem um lado que inclina mais para o humano do que para uma pessoa perfeita. Então, quando eu digo que os outros são os falsos, são obras satânicas, o meu colega do painel precisa colocar na consciência que para ele chegar aqui é uma estrada longa. Existiu muita gente para que a existência dele pudesse chegar até aqui hoje. E pessoas, às vezes, que naquela altura, os nossos pais, os nossos ancestrais, não tinham domínio, não tinham domínio daquilo que era a vivência em Cristo Jesus. Mas ainda assim, no seu modo vivente errante, sem ter o domínio e o conhecimento do que nós temos hoje, permitiram que nós viéssemos. Isso é a obra de Deus. Deus não precisa da nossa justificativa ou da nossa perfeição. Sim, eu vou mesmo fazer a pergunta ao apóstolo. Apóstolo, já tem visitado outras denominações religiosas, ou por si só, por não pertencer a nenhuma outra denominação, também proibiu os seus fiéis e a si mesmo em não entrar em outra denominação religiosa? Bom, boa questão, mas antes compreenda algo, Beatriz. Deus é um só nos céus, o Senhor Jesus Cristo. Então, na terra, você vê as pessoas que dizem seguir Deus, que dizem seguir Jesus Cristo, ambos têm doutrinas diferentes, têm princípios diferentes. Em uma só igreja, tem tantas ramificações. Nos pentecostais, há mais de 10.000 ramificações de pentecostais. Não será que nos batistas também tem olhado muito do lado e não tem para perder o foco da tua... Não é isso, não. É necessário com que nós compreendamos. Por quê? Porque se nós não compreendermos o outro lado, você não vai compreender aqui onde você está. Porque você vê que eu não nasci em Cristo, eu outrora era um deles, eu outrora era um evangélico, ok? Então eu sei do que estou a falar. Eu não estou a falar porque estou a imaginar. Você vê, entre os batistas existem mais de 50 ramos batistas. Nos metodistas existem mais de 100 ramos metodistas. Quer dizer, há muitas ramificações. Mas todas elas dizem crer em Jesus. Todos eles pregam a Bíblia. Mas como é possível adorarmos um só Deus, mas com doutrinas e princípios diferentes? Isto deveria levar as pessoas ao raciocínio.
vê algo. Em Mateus capítulo 23, versículo 30, os fariseus disseram assim a Jesus: bom, se nós estivéssemos nos dias dos nossos pais, nós não iremos derramar o sangue dos profetas. Jesus censurou-lhes e disse-lhes: hipócritas, vós sois a prova que sois os filhos daqueles que matam os profetas. Você vê? Eles alegavam algo que alegavam através da sua boca, mas nas suas ações não assim o faziam, rejeitavam aquele que era do seu tempo, que era o profeta. Jesus várias vezes chamou as pessoas de raças de víboras, filhos de serpente, filhos do diabo. Em João capítulo 8, versículo 44, Jesus disse aos fariseus religiosos do seu tempo: por que eu vos digo a verdade e vocês não compreendem? Vós não fazem, porque vocês querem satisfazer a vontade do vosso pai, o diabo. Jesus chamava os religiosos do seu tempo como os filhos do diabo. Agora, quanto à tua questão, bom, eu penso que é muito simples. Verifica a terra inteira. Como é possível Deus dos céus, que enviou através da história, através da Bíblia, profetas, e hoje vai nos enviar denominações religiosas? E quais das denominações religiosas nós vamos ter que seguir? Você vai ver que esse vai falar que é a dele, aquele vai falar que é a dele. Então, tudo depende de como a pessoa cresceu. Quem nasceu em uma família adventista, ele jamais tem uma outra forma de ver. Ele só vê naquele buraco onde ele está lá. Eu e os meus irmãos em Cristo Jesus, que hoje reconhecemos Cristo através da mensagem de Caco Filipe, nós já viemos daí. Nós não nascemos em Cristo. Outrora éramos religiosos também. Então, eu sou convidado em várias igrejas. Sim, eu vou lá pregá-los a palavra. Não, sim, eu vou pregá-los. Jesus ia nas sinagogas, não ia se reunir com eles, ia lá pregá-los. Eu também vou em certas igrejas pentecostais, quase onde eu já fui, para ir lá pregá-los. O apóstolo disse aqui que pertencem à feitiçaria. Sim, como é do diabo. Entra mais na cova do diabo. Pregar a palavra de Deus não há limites. Eu vou em qualquer lugar. Se é lugar de macumbaria, lugar de prostituição, de beberrões, não importa, eu estou disponível. A palavra de Deus não me dá um limite. Anunciar Cristo aos homens, não há restrição. Como é possível o apóstolo vai pregar o evangelho a uma igreja que diz de feitiçaria ou de bruxaria? Para virem a Cristo. É para trazê-los a Cristo. Permita-me, por favor, permita-me. Como é que vai pregar? Não é possível, porque eles já estão acostumados a ouvir a palavra de Deus. E para o apóstolo, aquele homem que está a pregar a palavra de Deus pertence a um grupo de feiticeiros. Sim, mas só que... Vai mudar o que já foi dito pelo profeta do lado da igreja? Porque o filho de Deus, ele não se torna um filho de Deus, ele já nasce filho de Deus. O filho de Deus perdido lá vai reconhecer, vai acreditar. É outrora alguém como outras pessoas, alguém tinha que lhe pregar, mas ele estava em uma morgue, que são essas igrejas, estava em qualquer morgue, ok? Então, eu vou nestas morgues e lá anunciá-los Cristo, de modo com que eles ressuscitem, os filhos vão vir ressuscitar, sem dela porque eles já estão mortos. Mas também pode também saber que lá na tua, os teus irmãos em Cristo, não é? Como diz, também aceita que vão outros pastores pregar o evangelho? Bom, é assim, nós lemos. Responda uma pergunta. Aceita ele ir lá pregar o pastor? Sim. Não, ele vai pregar o que ele não tem uma mensagem para poder transmitir. É um papagaio. É um papagaio. O papagaio vai fazer o quê? Por que o apóstolo pensa que é o único que pode pregar noutras Porque eu sou portador de uma mensagem, eu tenho algo a ecoar. Eu ecoo uma mensagem, bem dizer. Eu ecoo uma mensagem. Ele não tem mensagem. Está a provar, um pastor evangélico vai pregar o quê? O apóstolo está a provar que nenhum apóstolo aqui é verdadeiro. Sim, com certeza. Eles são papagaio. Qual é a mensagem dele? É papagaio. O papagaio só repete. Ele não tem mensagem. Vamos dizer o quê? Vamos falar, Moisés disse isso. Isaías disse aquilo. Não tem mais mensagem. Nesse momento o mensageiro da paz. Eu ecoo. Eu sou portador. Bem dizer, eu sou o segundo Messias. Não, o segundo Messias não. O primeiro. Não, até que não. Eu simplesmente sou um apóstolo. O apóstolo para os meus dias. Porque o apóstolo para a minha geração não é Pedro, não é Marcos, não é Bartolomeu. Ok? Quem é o teu apóstolo? Eu sou o teu apóstolo, Beatriz. Quer você crer ou não. Assim conforme o presidente de um país é presidente até dos opositores daquele país. É assim como eu sou apóstolo de qualquer angolano. Eu até já me estou a perguntar. O apóstolo está me provando nesse momento que o BM Samuel também é um falso profeta.
Bom, o Ben Samuel não é falso profeta, ele é então um é curandeiro moderno. Falso é um profeta curandeiro seria um moderno. pouco elevado, ele é um curandeiro moderno. São pessoas que têm práticas curiosas. Eles não curam por imposição de mãos. Eles compram produtos, fazem algumas misturas, como os curandeiros Mas tem tradicionais como fazem. provar isso? O quê? O que eu Essas estava a palavras, falar, é sim. isso todo mundo sabe. Então, eles compram produtos, fazem misturas, ok? E vão dar alguma coisa para você fazer mistura ou para você beber. Aquilo não é profeta, é curandeiro, ok? Existem profetas que oram as pessoas, mas também não são verdadeiros profetas, que são falsos profetas. Os falsos profetas, eles oram por imposição das mãos, ok? Então, esses são falsos profetas. Mas esse do Ben Samuel não é falso profeta, é um curandeiro aqui, bem no moderno. princípio da nossa conversa, disse que também foi imposto a mão pelo profeta da tua... Não, Continuando a falar pelo da nosso não profeta, existe. pelo Sim. teu e o meu profeta, pelo Ok, teu e o meu sim. profeta. Sim, ele impôs minha mão porque ele é o profeta de toda a terra. Ele tem que me impor e enviar-me. Já estes, eles não fazem nada. O que eles fazem é o quê? Sonharam só que Sim. são profetas e vieram... Até não sonharam, não. É a dureza da vida e a falta de emprego que forçou-lhes a serem profetas. Eles eram rei delas. Antes de serem profetas, alguém que era rei delas vai ser profeta. Lá nos seus bairros conhece que eles eram rei delas. Mas o chamado não tem época de chegar. Mas Eu posso ser alguém, rei delas, ninguém pode ser um pastor, um profeta, enquanto no seu passado já conheceu mulheres. Alguém que era um antigo masturbador, um antigo viciado em pornografia, vai ser profeta. Um antigo comediante vai ser profeta. Um antigo rei delas vai ser profeta. Profeta de onde? É papagaio. É profeta de quem? É profeta de pessoas cegos. Ok? Então, eles não são profetas. Eles não nasceram profetas. Eles são rei delas e continuam a ser rei delas. Não tem como um antigo rei delas. O apóstolo Hugo não se sente o rei delas, porque o teu passado foi limpo. Não, olha, eu pela graça de Deus, sim, ok? Pela soberania e graça de Deus, a misericórdia de Cristo sempre esteve em mim, sobre a minha vida. Eu nunca conheci uma mulher. A primeira mulher que eu conheci, eu casei ela. Ok? Após o casamento. Em toda a minha vida nunca, eu não sei o que é a masturbação, nunca masturbei-me, nunca assisti um vídeo de pornografia, nunca conheci uma outra mulher. Só são palavras que o apóstolo está aqui a falar. Não, mas palavras não. Nós estamos a falar o mundo, todos estão nos ouvindo, ninguém pode dizer, ninguém pode levantar-se e dizer que não, eu namorei com o Hugo dormiu comigo ali. Não tem como. Deus, pela misericórdia de Cristo, a graça de Cristo em mim, porque eu não sou servo de Deus porque eu me tornei um servo de Deus, ou porque eu próprio decidi ser servo de Deus. Não é isso. Eu nasci servo de Deus. Mas quando o apóstolo diz que esses profetas eram bandidos, eram masturbadores, eram uma série de coisas que o apóstolo acabou de falar, tem como provar isso? Eles sabem, as pessoas ao seu bairro sabem disso. Mas então isso é por ouvir por rádio corredor? Não ouvir, não é ouvir, vê algo. Um profeta, eu expliquei no princípio, ele tem um chamamento, uma comissão e uma mensagem. Quando esses vêm aqui sobre a terra para poderem se dizer ser profetas, não tem nada disso. Se eles não têm nada disso, então são marginais espirituais, são bandidos na colheita de Deus. Eles mesmos é quem estão a se estabelecer. Então, por sua vez, esses são antigos reis delas. Porque você vê que a vida está um pouco difícil. As pessoas não tiveram sucesso na escola. Também posso concluir que o apóstolo talvez não teve sucesso na vida. Não, isso é impossível. Isso é impossível. Não é? As pessoas que conhecem-me, as pessoas que conhecem-me. Já volto assim, já volto okay. assim. Batista, concorda quando... Paixão, perdão. Concorda quando o apóstolo diz que o BM, o Pai Nosso, o Apóstolo Latina, são todos bandidos? Olha, apóstolo, esses são servos de Deus. Atenção que a ira pode vir contra si. Eu tenho um aprendizado que diz que só Deus sonda o coração do homem. Eu, neste caso, estaria a interpretar que Cacu deixou de ser profeta para ser Deus, porque passou a sondar corações e mente. Porque o que ele está a dizer é coisa muito profunda. É uma acusação gravíssima. E devemos, às vezes, ter noção daquilo que falamos. Mas eu também vou interpretar que o meu colega de painel não tem noção do que está a dizer. Porque a Bíblia diz que o que contamina não é o que entra, mas sim o que sai.
mas sim o que sei. Lembrando, Santos, que o apóstolo disse que ele é o escolhido. Atenção. Eu entendo. Atenção. Talvez eu entendo. por ser o escolhido, Quem o escolheu? tem essas falas Quem assim. o escolheu? Quem é que vai vir me dizer que Deus o escolheu? Quero provas. Eu posso exigir provas de que Deus é que o escolheu. Porque os profetas naquele tempo viam e previam. Me diz o que é que vai acontecer amanhã às 11h11. Se o meu colega e o seu profeta conseguirem me decifrar isso, eu me entrego para eles e me torno um seguidor deles. Porque o que o colega está a dizer é algo muito sério. Um profeta que foi chamado para ser profeta das nações. Porque nós temos que ter noção. A roupa que o profeta usa, que o apóstolo usa, é feita por bandidos, pelos reis delas. É feita por pessoas pagãs. Anda nu. Anda descalço. Anda descalço, anda nu. Eu posso ir mais a fundo. O ventre de que o profeta e o apóstolo vieram. Porque as coisas não são agora, as coisas não começam agora. Eu tenho que saber de onde eu vim. Aonde é que o meu cordão umbilical... Porque as coisas, o colega tornou isso um assunto bem mais a sério. Então eu vou ter que falar um pouquinho daquilo que é sociologia, antropologia, essas questões todas para que nós possamos compreender realmente como funciona a vida espiritual. A vida espiritual não funciona quando você acusa o outro de ser bandido, de ser o rei delas. Deus não tem poder de restaurar um rei delas. Vamos falar do rei Salomão, por exemplo. Foi o homem mais sábio do mundo, escolhido por Deus. E era o rei delas. Era o rei delas. Cada um na face da terra, querida apresentadora Beatriz, tem a sua sina. Mas não quer dizer que não muda. Eu posso categorizar que o que o meu colega está a dizer, porque o meu colega já não entrou para um debate, entrou para um sistema de acusação, porque eu também tenho a minha denominação. Automaticamente ele ao acusar, Também acaba está se por me sentir acusar. ofendido. Senti-me ofendido pelas mentiras que o colega conta, porque apóstolo Paulo era um perseguidor de Cristo e que por sinal rei delas, porque na altura em que apóstolo Paulo vivia e a categoria que apóstolo Paulo seguia, não é? Era uma categoria social que ele tinha acesso a tudo e todos. Mas Deus o alcançou. Deus o converteu. E ele, por sinal, foi um dos homens que no Novo Testamento levou a sério aquilo que é o Evangelho, aquilo que foram os ensinamentos de Cristo. Mas eu entendo, é normal que meu colega de painel tenha que decifrar as coisas desse modo. Porque tudo que existe e eu não sei, eu tenho que atribuir um nome. Eu não sei o que é aquilo, eu tenho que atribuir um nome. Só para dar exemplo disso, acredito que as pessoas, a Beatriz, só para elucidar melhor isso, e os telespectadores em casa, acredito que já viram esse filme, curta-metragem que passa pelas redes sociais há alguns dias, de um rapaz que vem, olha para uma tabuleta, para um sinal de trânsito, não é? Ele vê a passadeira sinalizada, e o rapaz no sinal de trânsito está com um pé curvo. É sinal de que ele está a passar a passadeira, a caminhar, e quando a pessoa caminha um pé, automaticamente fica no alto. E aquele sinal está exatamente assim. Até ali vem na legenda. Sobrinho que saiu do mato, veio para a casa da tia na cidade. O que é que ele fez ao atravessar a passadeira? Dobrou um pé e foi salteando, passando pela passadeira. É normal, e eu posso interpretar que o meu colega de painel nesse momento se encontra nessas condições, com alguma debilidade psíquica, porque a acusação que faz é grave. Dizer que só eles é que são de Deus e o resto todo é satânico. Então estamos a querer dizer que o reino de Satanás dobrou o reino de Deus. Certo. E eles que são de Deus não conseguem trazer uma maior abrangência para aquilo que é o reino de Deus. E Deus nunca teve tanta pouca força. Apóstolo, diz-me só, as ovelhas que o apóstolo congrega, não é? Têm tido um comportamento exemplar na sociedade. Têm o mesmo comportamento que o apóstolo.
também pensam igual ao apóstolo? Bom, compreenda que a transformação não está nas mãos de nenhum homem, mas a transformação está em Cristo. É Cristo quem transforma todos quanto vêm a Ele. E retenha que para o perdão dos pecados a confissão é pública. Ok? Retenha isso. E vê algo. Você não acredita que Salomão era rei delas. Isso são falácias. Não há fundamento para isso. Ok? Salomão foi um profeta e, por sua vez, ele, antes de tornar-se um profeta, ele não era rei delas, ok? Mas vimos algumas escrituras. Não, ele não. Bom, quando se diz rei delas, ok? O que se diz? Outrora, no nosso tempo mais pequeno, certo. Nos anos 2003, 4, 5, assim por diante, então víamos os jovens lá no bairro que sempre tinham uma namorada ali, uma ali, aqueles que eram chamados o rei delas. Hugo, não é? Não, isso aqui não. Então, o que nós vemos lá é que eram intitulados como o rei delas. Também pode dar o caso que o BM também foi nessa senda. Não, é assim. Os líderes religiosos, no caso do você que se citou o BM Samuel, ele é rei delas. Antigos profetas, são antigos reis delas que se intitularam de profetas. Antigos comediantes que se intitularam de profetas. Ninguém pode vir dizer que não, eu sou um profeta. Antes de eu me tornar profeta, eu nunca conheci uma mulher. E não tem como vir dizer isso. O apóstolo é o único. Não, eu não disse que eu sou o único. Existem muitas pessoas que nem creem em Cristo, ok? E nem até muitas vezes frequentam uma denominação religiosa e nunca conheceram uma mulher. O não conhecer uma mulher não depende da pessoa, mas depende da graça de Deus. É a graça de Deus. A graça de Deus é a única, com um mundo como este. Somente que esse Deus aqui é que pode guardar alguém dessas artimanhas de Satanás. Então Deus conhece os céus e Ele os preserva. Eu não posso dizer que eu sou o único, porque mesmo assim, enquanto eu falo, há pessoas que nem frequentam nenhum lugar e eles nunca conhecem nenhuma mulher. Isto é uma questão de consciência, é uma questão de responsabilidade, uma questão de semente e, sobretudo e acima de tudo, a graça de Deus. Então, aqueles que acreditam na mesma fé que eu, em Cristo Jesus, nós temos a confissão pública como a via de perdão dos pecados, conforme os apóstolos, antes de nós, a qual nós temos como modelo, praticaram a confissão pública. Ok? Então, nós transgredimos. Quando nós transgredimos, teremos que confessar publicamente. Por exemplo, um homem que comete o pecado de adultério com uma mulher não casada, para ele receber o perdão de Deus, segundo a nossa fé em Cristo, este homem deve ir com uma testemunha na casa do marido a quem ele enganou. Ir lá dizer: olha, fulano, eu estou aqui, eu peço perdão, eu dormi com a sua mulher. Aí já Deus perdoou. Não é Deus perdoou, ele tem que pedir perdão ao Senhor a quem ele enganou. Ok? Este é o primeiro passo. Então, e pedir perdão. Tem sido os ensinamentos que o esta é a doutrina em Cristo. Esta é a doutrina em Cristo que qualquer filho de Deus hoje, batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, se cometer qualquer tipo de pecado, para ele receber o perdão de Deus, a confissão é pública. Mas, sim, confessar o seu pecado publicamente, mas há pecados que têm procedimentos, têm vias, como no caso do pecado de adultério, com uma mulher casada. Então, você cometeu o pecado de adultério com uma mulher casada. Você tem que receber o perdão de Deus. Para você receber o perdão de Deus, há procedimento. O primeiro procedimento é este. Este homem deve ir com uma testemunha na casa do marido a quem ele enganou e pedir-lhe perdão. Fulano, eu vim aqui pedir-lhe perdão porque eu dormi com a sua mulher. Depois do Senhor perdoar-lhe, ok? Deus perdoa logo. Não, ainda tem outro processo ainda. Tem outro processo, sim. Ele vai pedir perdão à sua mulher, ok? Depois de pedir perdão à sua mulher, ele irá confessar publicamente. Mas aonde? Na igreja do apóstolo? Na igreja não. Nas reuniões dos santos. Eu já pude citar aqui as passagens, não quero ser repetitivo, que os discípulos, os filhos de Deus sempre se reuniram na casa dos discípulos. Por isso que Paulo dizia: olha, vocês aí de Coríntios, saúdam a igreja que está em tua casa. Olha, saúda ali o irmão, diz ao irmão Filemão, e saúda a igreja que está na casa do irmão fulano. Você vê? Essa igreja não tem nome.
Sim, é o que eu estou a explicar. As denominações religiosas são satânicas, mas as pessoas em reuniões, que é o que é a igreja, não aquilo que nós vemos como denominação, não é a igreja. É uma empresa, como é forma empresa, legou. exato. Por isso que eles São têm vários, NIF. não é? Tem NIF. Por isso que eles próprios eles têm NIF. Então, é naquele lugar que ele vai confessar publicamente. E ele vai ser sancionado de acordo com o procedimento. Por exemplo, alguém pode mandar-lhe alguma coisa e restar troco. E ele fazer o uso daquele troco. Ele deve ir confessar publicamente. Ao confessar, vão mandá-lo para poder ir devolver o troco da pessoa a quem pertence. Então, há vias para o perdão de pecados. Nós falhamos e nas falhas que nós tomamos, para recebermos o perdão de Deus, nós confessamos publicamente. É isso, então, apesar do mundo ser o que ele é, com as dificuldades que nós temos caminhado, a confissão pública tem nos lapidado, tem nos feito um trabalho substancial de nos mantermos como filhos de Deus. Programa, apóstolo, venho assim novamente. Qual é o conselho que deixa para aqueles apóstolos que pensam que são os deuses verdadeiros, para aqueles apóstolos que pensam que indo a eles estará a seguir o caminho divino? Qual é o conselho que tem de deixar? Eu, não é? Vou deixar o conselho, mas vou dizer. Eu sou estudante da Torá e da Kabbalah. E o meu colega que está aqui sabe o que eu estou a dizer. A verdade eu conheço como tal. E eu vou dar um conselho ao meu colega. Estuda isso que eu também estudei, ele vai perceber que está errado. Vai perceber que está errado. Porque nós devemos ser mais atentos aos sinais, sejam os nossos, porque não é só o outro que dá sinal, nós também damos. Ele está a dar um sinal. Ele está a dar um sinal, só não está a perceber. O primeiro sinal fraco de um homem é a acusação. Quando tu acusas o outro, tu apontas um para o outro e dois para si. E o verdadeiro homem não acusa, conversa. Fulano, eu acho que essa tua prática não está, vamos tentar para a minha. Olha, eu acho que aí não vai dar, vamos aqui ainda por este caminho. Porque as pessoas são livres. As pessoas têm o livre-arbítrio de escolher o que congregam, como congregam e com quem congregar. Normal. E ninguém tem o direito de acusar um ao outro, até porque Deus diz, não julgues para que não sejas julgado. Quando você julga que o outro é do diabo, são satânicos, porque depois ele aqui tentou corrigir, a dizer que a igreja é aquilo, não são as pessoas que estão congregadas. E eu que acabei de dizer antes do colega falar que nós somos a igreja verdadeira de Cristo, o nosso coração, por isso que ele nos manda guardar de onde provém a fonte da vida, que é o nosso coração, que é a nossa alma, que é o nosso espírito, que é a nossa capacidade de compreensão. Quando a capacidade de compreensão e aceitação de um homem está sob atrofio, não é bom que sigamos. Nós temos que aprender a seguir o equilíbrio. Eu digo para os telespectadores em casa, sigam o equilíbrio. Sigam o equilíbrio. É o conselho que eu dou. Apóstolo. Bom, nas minhas últimas palavras, eu queria dizer a todos os telespectadores, João capítulo 7, versículo 24, diz que não julgueis pela aparência, mas julgueis com a reta justiça. A Bíblia pede-nos para julgarmos. A Bíblia diz para nós julgarmos. Porque Paulo disse, não sabeis que vocês eis de julgar a terra? Então, na terra, os filhos de Deus julgam, os filhos de Deus desvendam. As pessoas confundem acusação com o desvelamento. O desvelamento da sedução final, o desvelamento dos esconderijos de Satanás através destas denominações religiosas, todos eles devem ser desvendados. Não trata-se de acusação. Se alguém julga ser se alguém alega ser a acusação, isto é o problema dele, mas a mensagem é deixada para os filhos de Deus. Os filhos de Deus como compreenderão. E aquele que pode compreender, que compreenda. Ok, apóstolo, muito obrigada. Obrigado, Beatriz. Chegamos mesmo na reta final do nosso programa. Sigam nossas páginas no Facebook, no Instagram e TikTok, YouTube, TV Jovial, Filtro Zero. Para você que nos assistiu, tenha uma única denominação religiosa, seja ela do apóstolo, seja de uma outra pessoa, e vivamos todas em união, não é? Deus é só um, devemos sempre adorar somente a um Deus. A Bíblia diz que vindo a mim todos estás cansado e oprimido, que Deus é a solução, Deus é amor. Ficamos por aqui hoje.